Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro dessa segunda-feira. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV Pai Eterno, para mais um programa Pai Eterno, começando uma semana de bênção e de graça na sua vida. Também o nosso programa Pai Eterno está recheado de informação, de fé, de devoção, de louvor ao Pai. Que a nossa semana seja cheia de paz, de amor e das bênçãos do Pai Eterno sobre todos nós. É uma alegria ter você junto com a gente nesse programa de oração e de fé. E eu convido você a fazer parte dessa família de amor. Lembrando que a nossa equipe de telefonistas, o povo de Deus que está participando conosco, está à sua disposição para poder atender a sua ligação. Ligue para nós no 62 3506-9800 ou acesse o nosso portal Pai Eterno. Os nossos atendentes estão prontos para acolher a sua participação e eu quero desde já agradecer a você, associada da família Filhos do Pai Eterno. Você que participa dessa família de amor, você que faz toda a diferença nessa família. Louve e bendiga a Deus pela sua vida e pela vida de todos aqueles que estão unidos a nós através desse trabalho. Hoje é dia 23 de setembro, dia em que a igreja celebra São Padre Pio, mas antes de falar sobre isso, eu quero acolher o bom dia aqui da Thalita Carvalho, que está ligadinha no nosso programa, que está ligadinha nas nossas redes sociais. Thalita, como é que está aí a movimentação? Nós deixamos um post do nosso programa no Instagram, no Facebook. Eu quero ver, está começando a primavera, mas está com cara de inverno, não é mesmo? Isso mesmo, Padre Wellington, bom dia para você, bom dia também para você que já está ligadinho aí na TV das Bênçãos do Pai, aqui na TV Pai Eterno. Celebramos hoje, nesta segunda-feira, dia 23, o início da primavera e nas nossas redes sociais já tem muitos comentários sobre o cuidado com as plantas, né? Que inclusive é o tema do nosso Santo Café daqui a pouco, no nosso segundo bloco do programa Pai Eterno. Então ainda dá tempo, você pode deixar o seu recadinho para nós. Conte pra gente se você tem planta em casa, como que você cuida delas, né? Se tem dificuldade de cuidar de alguma espécie em específico. Nós já estamos aqui recebendo vários comentários, por exemplo, da Gildete Andrade dos Santos, ela que é de Vitória, no Espírito Santo, escreveu que ama as plantas e é apaixonada por elas. Então, acesse lá a nossa página no Instagram e também no Facebook, participe com a gente da nossa edição desta segunda-feira. E como eu disse, no programa de hoje, dia 23, nós vamos rezar com São Padre Pio de Pietrelcina. Vamos rezar a oração pedindo a intercessão deste santo tão famoso da vida da igreja, ele que foi confessor de São João Paulo II, ele que recebeu as marcas do santo estigma em suas mãos. E no nosso Santo Café, muito especial com a bióloga Natércia Garcia Fidelis, nós vamos conversar sobre o cuidado de plantas em casa. Você tem esse hábito? Você cultiva plantas em casa? Então deixe a sua participação nas nossas redes sociais e também as suas dúvidas. E segunda-feira é dia de bênção do trabalho aqui no programa Pai Eterno. Nós vamos pedir as bênçãos para todas as intenções que você traz em seu coração e que você apresenta também em nossas redes sociais. O programa Pai Eterno só está começando. Agora eu convido você a rezar junto comigo a oração inicial do nosso programa, nesse momento em que nós colocamos-nos diante do nosso oratório, nós voltamos o nosso olhar para o Divino Pai Eterno para entregar essa transmissão e de um modo especial a vida de todos aqueles que recebem o nosso sinal através da TV das Bênçãos do Pai. Louvando e bendizendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, nós queremos, junto com esta vela, também acender no seu coração a chama da esperança, a chama do amor a Deus e do amor ao próximo, para que juntos possamos louvar e bendizer o Senhor nesta segunda-feira. É um dia de bênção, é um dia de graça para todos nós. E eu convido você a se colocar em atitude de oração, para rezarmos, para refletirmos, para pedir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e a vida da nossa família. Abrir as janelas da alma e sentir a paz de Deus fortalecendo os laços de fé e de esperança, sempre pelo bem, pelo amor e pela vida. Que os nossos dias sejam radiantes, com alegrias e sorrisos.
que as dificuldades nos fortaleçam e nos façam crescer espiritualmente como pessoas de bem, compartilhando sempre muitas esperanças. Não importa a situação em que nos encontramos, o Senhor sempre nos aceita, nos perdoa e nos enche de amor. Às vezes Deus acalma a tempestade, outras vezes Ele deixa a tempestade prosseguir e nos acalma. Deus é bom e fiel e nunca desampara aqueles que confiam nele. Sejam abençoados esses dias em que nós estamos vivendo na presença de Deus. Senhor, nós colocamos diante de vós esta segunda-feira. Agradecemos a vida, a família, a saúde, todos os dons que nos concedes nesse começo de semana. Dá força, discernimento, sabedoria para que possamos, de fato, ter a vossa presença e a vossa bênção durante toda esta semana. Olhe por nós, Senhor, pelas nossas necessidades, por aqueles desafios que precisaremos vencer diante das necessidades desta semana. De um modo especial, olha por todos os trabalhadores, por aqueles que estão trabalhando e por aqueles que estão desempregados. Concede, Senhor, trabalho digno para todos os seus filhos e filhas, para que com amor possam manifestar, através dos dons que Tu nos concedes, o amor, a graça, a misericórdia e a salvação. Bendito e louvado seja, Pai eterno, pelo vosso poder manifesto em nossa história. Nós louvamos e agradecemos pelo vosso poder e pela vossa misericórdia sobre a vida de cada filho e filha que está em sintonia comigo neste momento de oração, entregando mais um programa, entregando mais um dia, entregando mais uma semana que começa. Esse programa que é de bênção e de graça suplica sobre a vida de todos os filhos e filhas as bênçãos e graças necessárias para bem vivermos esta semana. Amém. Agora eu convido você a pegar a sua Bíblia que é cartilha de oração, e abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ao acender uma lâmpada, ninguém a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama. Ao contrário, a lâmpada é colocada no candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, nada há de secreto que não deva ser conhecido e divulgado. Portanto, prestai atenção ao modo como ouvis, pois a quem tem será dado, mas de quem não tem será tirado até aquilo que julga ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, dentro de nós, Jesus acende uma lâmpada para que possamos irradiar a sua luz por onde passarmos, por meio das nossas palavras e das nossas ações. Por isso, a nossa vida deve ser como uma lâmpada que irradia a luz de Deus, que é Jesus. Todavia, na nossa fragilidade humana, muitas vezes tornamos a nossa vida uma lâmpada sem serventia, apagada, medíocre, voltada somente para as coisas fúteis, para os prazeres e os lucros, o bem-estar somente da carne. Não nos colocamos à vista, não nos apresentamos, nem nos deixamos ser notados e ficamos como que escondidos, porque não queremos assumir compromisso, não queremos enfrentar os desafios, não queremos testemunhar Jesus,
não queremos mudar de vida. Ser luz é também ser transparente e verdadeiro. É saber expor a vida dando um testemunho coerente com o Evangelho, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para a nossa caminhada. É por isso que nós estamos meditando nesse mês de setembro a palavra de Deus. Assim, se nós colocamos essa luz em nosso coração e com o direcionamento que ela nos dá, nós venceremos todos os desafios e as incumbências que a vida nos impõe. Seremos cobrados por tudo quanto recebemos em vida. Precisamos entender com isso que refletir a palavra de Deus é assumir compromisso para mudar o mundo. Devemos ter esta pretensão. Quanto mais recebermos, mais teremos que dar. Seremos julgados conforme a capacidade que ganhamos de Deus. Fica aqui a reflexão para o dia de hoje. Como tem sido a sua vida? Uma lâmpada escondida, apagada ou colocada no candeeiro, no topo do poste? De você, para que você tenha a consciência para mudar e para irradiar a luz de Cristo. Esse é o pedido que a palavra nos coloca. Quando o nosso coração transborda com 1 milhão de coisas, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas assim que nos prontificamos a escutar a voz dele, com o coração pacificado, ele nos enche de Deus. Isso requer muitos sacrifícios, mas se temos realmente o desejo de rezar, se queremos rezar, temos de dar esse passo. Trata-se apenas do primeiro passo, mas se não o dermos com determinação, nunca alcançaremos a última etapa, que é a presença de Deus. É por isso que a aprendizagem deve ser feita desde o início, escutar a voz de Deus no nosso coração. E Deus põe-se a falar no silêncio do coração. Depois da plenitude do coração, sobe o que a boca deve dizer. Aí opera-se a fusão. Ali, no silêncio do coração, Deus fala. E nós só temos que escutar. Depois da plenitude do nosso coração, que se encontra repleto do amor de Deus, de compaixão e de fé, a nossa boca falará e transbordará tudo aquilo do que o nosso coração está cheio. Devemos sempre lembrar que antes de falar é necessário escutar. E só então, das profundezas de um coração aberto, podemos falar e ouvir a voz de Deus. Mostrar que Deus está sempre enchendo a nossa vida, o nosso dia, é o nosso papel. E como lâmpadas que iluminam os caminhos dos nossos irmãos e irmãs, que iluminam este mundo, nós devemos estar repletos do nosso combustível. A palavra de Deus, o próprio Jesus e as boas ações. É o momento de agora pedirmos o auxílio daqueles que já contemplam a face do Pai Eterno. Vamos pedir a intercessão do nosso Santo do Dia. E como nós dissemos no início, nesse dia 23 de setembro, é o dia de São Padre Pio. Hoje é o dia de relembrarmos o exemplo de São Pio de Pietrelcina, nascido no dia 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, na Itália, com o nome de Francesco Forgione. Desde criança, São Padre Pio era muito ligado às coisas de Deus, possuindo uma grande admiração por Nossa Senhora e Jesus Cristo, aos quais via constantemente. Conta a história que, ainda muito pequeno, era amigo de seu anjo da guarda, a quem recorria sempre que necessitava de auxílio em seu trajeto pelos caminhos do Evangelho. Aos 15 anos de idade, São Padre Pio adentrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, sendo ordenado em 10 de agosto de 1910, na Arquidiocese de Benevento, na Itália. Porém, por motivos de saúde, ficaria com a sua família até o ano de 1916.
e em setembro do mesmo ano seria enviado ao convento de San Giovanni Rotondo, onde permaneceria até a sua morte. Abrasado pelo amor de Deus, marcado pelo sofrimento e profundamente imerso nas realidades sobrenaturais, Padre Pio recebeu os estigmas, sinais da paixão de Jesus Cristo, em seu próprio corpo. Entregando-se inteiramente ao mistério da confissão, buscava por meio desse sacramento aliviar sofrimentos atrozes do coração de seus fiéis e libertá-los das garras do inimigo. Por inúmeras vezes, São Padre Pio foi tentado e testado pelo maligno. Porém, conhecia as armadilhas do inimigo e não deixava de se desviar dos caminhos de Deus. Para tal, percebeu que não bastava aliviar apenas o sofrimento espiritual e, como inspiração de Deus, recebeu a missão de construir um grande hospital que seria conhecido como Casa Alívio do Sofrimento. Fundado em 5 de maio de 1956, tornando referência em toda a Europa. Devido aos horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial, Padre Pio cria os grupos de oração, verdadeiras células catalisadoras do amor e da paz de Deus, para serem instrumentos dessas virtudes no mundo que sofria e angustiava-se no vale tenebroso de lágrimas e sofrimentos. Na ocasião do aniversário de 50 anos dos grupos de oração, Padre Pio celebrou uma missa nessa intenção. Essa celebração eucarística foi o caminho para o seu calvário definitivo, no qual entregaria a alma e o corpo ao seu grande amor, nosso Senhor Jesus Cristo, e a última vez que seus filhos espirituais veriam a quem tanto amavam. São Padre Pio se encontrava na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, no seu quarto do convento, com os terços entre os dedos, repetindo o nome de Jesus e Maria, adentrando aos céus em paz, após abraçar a cruz de Cristo como sua ligação entre o céu e a terra. Antes de partir, Padre Pio disse: ficarei na porta do paraíso, até o último de meus filhos entrar. No dia 2 de maio de 1999, o Papa João Paulo II o beatificou e no dia 16 de junho de 2002 foi canonizado. São Padre Pio, rogue por nós. Vamos juntos rezar então a oração a São Padre Pio. Ó Deus, que a São Pio de Pietreutina, sacerdote capuchinho, concedestes o privilégio de participar de modo admirável da paixão de vosso Filho. Concedei-me por sua intercessão a graça que ardentemente desejo e permiti, sobretudo, que eu me conforme com a morte de Jesus para alcançar depois a glória da ressurreição. Amém. São Padre Pio, rogue por nós. Talita, vamos colocar também neste dia abençoado, dia de São Padre Pio, todos os nossos irmãos e irmãs que já deixaram seus recadinhos aí para nós. É isso mesmo, Padre Wellington. Olha, vários recadinhos, várias mensagens sobre o cuidado com as plantas, que é o tema que vamos abordar no Santo Café de hoje. A Leia Aparecida disse que, apesar de ter pouco tempo para cuidar, ela cuida do jardim da mãe dela, porque ela não consegue mais cuidar, né? A Leia é de Nova Lima, em Minas Gerais. A Mara Valentina Bairros também deixou a participação dela para nós, escreveu que adora as plantas e até conversa com elas. Disse que em cada canto da casa tem uma plantinha. A Mara Valentina é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Janaína da Silva escreveu para nós que a mãe dela adora plantas. O nome da mãe dela é Maria Neri, elas são de Santa Maria, no Rio Grande do Sul também. E a Marilene Carvalho, de Curitiba, no Paraná, escreveu contando que na casa dela é o marido quem cuida das plantas. Eles têm pé de limão, tem boldo, alecrim e pés de rosas lindas, ela escreveu aqui. Ela disse ainda que esses pés de rosas que eles cultivam em casa são todos oferecidos a Nossa Senhora
Senhora do Perpétuo Socorro. Olha só que interessante. E, Padre Wellington, a gente quer deixar aqui registrado, né, o nosso feliz aniversário para o nosso querido Palestino, produtor aqui do nosso estúdio, fez aniversário na sexta-feira, não contou para ninguém, mas a gente chegou aqui hoje cedo e descobriu então essa data. E a gente quer, né, Padre Wellington, que o Pai Eterno abençoe a vida dele e todos os caminhos por onde ele passar. O Palestino é responsável pelo cafezinho famoso do Santo Café aqui do programa Pai Eterno, né, Padre Wellington? Fica aí o nosso parabéns, o feliz aniversário a ele e a proteção do Divino Pai Eterno. Engraçado, porque a gente chama ele pelo apelido, né? Fala o nome do menino, gente. O nome dele é Rômulo, mas ele não atende por Rômulo. Mas como não? Aí, se é o nome dele, você chegar lá na mão de Deus está escrito Rômulo, entre parênteses Palestino. E ninguém conhece por Rômulo também, se na hora da até salvação a gente que tá o Senhor chamar agora. o nome dele, vai estar lá Rômulo, não vai estar Palestino. E ninguém conhece ele por Rômulo, é Palestino. Então, que Deus abençoe o Palestino, que Deus abençoe a vida dele. Eu digo que ele cresceu muito. Do começo até agora, ele fez um café delicioso. Hoje está muito bom. Eu tomei o café aqui e eu lembro que é sempre muito bom termos pessoas como ele na nossa equipe, pessoas empenhadas no crescimento e no desenvolvimento desse conteúdo, que é o programa Pai Eterno, que chega até você através de várias mãos, de várias pessoas que trabalham pela evangelização. Então, Deus abençoe Rômulo, Deus abençoe o Palestino, nesse dia abençoado. Afinal de contas, foi sexta-feira, mas se for pegar assim, como a gente faz festa, você estende durante a semana. Começou na sexta, vai terminar só na outra sexta, Então, desde já, parabéns. Agora vamos com as notícias do Brasil e do mundo na nossa Santa Igreja. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, emitiu nota na tarde da última quinta-feira sobre o enfraquecimento da participação da sociedade civil brasileira nos conselhos paritários legítimos, espaços de participação e controle social das políticas públicas. No documento, a entidade afirma que o governo não pode agir sozinho. A sociedade civil tem que participar. Não se pode desmontar as estruturas de participação social que exercem papel fundamental para a nossa nação. Os clamores do povo, nas suas necessidades e a sensibilidade social vêm exatamente dessa participação e impactam a formulação das chamadas políticas públicas. A nota é assinada pelo presidente da conferência, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, pelos vice-presidentes e pelo secretário-geral. Na série Voz da Amazônia de hoje, em parceria com a Repam, nós vamos conhecer Adalberto dos Santos. Ele fala da realidade complexa de Óbidos e da importância do sínodo na conscientização dos povos da região como amazônidas. Vamos acompanhar. A realidade da Amazônia, no qual onde eu estou inserido, é muito complexa. Através dos seus povos, através do rio, através das estradas. Muitas das vicinais não tem asfalto, então é barro, é lama, é chão, que nós podemos dizer assim. E os povos, sejam eles tradicionais, quilombolas, os povos que vieram de outros estados para compor nação, nordestino, o sulista também, faz com que essa nossa região seja uma região já miscigenada, através das suas culturas e do seu próprio povo que lá existe. O sínodo é importante pelo fato de que vai com certeza nos ajudar, primeira coisa, a entendermos nós como povos amazônidas. Esse é um grande desafio. Pelo fato daquilo que nós temos de importação, nós exportamos muito do sul e do sudeste, a visão que o mercado tem a respeito dos povos da Amazônia faz com que a gente acabe sendo instrumento, sendo ferramenta e não sendo protagonista. Então o sínodo quer nos ajudar primeiramente, através disso, nós entendermos que nós somos povos originários, povos com seus valores, com a sua tradição, que também podemos ter ferramentas para
podermos trabalharmos com essa Amazônia e na questão eclesial, para exatamente nós termos um rosto de uma igreja verdadeiramente amazônica, com sua tradição, sua cultura, com seu povo, que acima de tudo deve ser respeitado, valorizado e amado. Pelo fato de que a Amazônia, como ela é muito complexa, muito extensa e longa, as comunidades, as paróquias são distantes umas da outra, a comunicação nos ajudará para que nós possamos criar uma rede de comunicação, uma rede no qual aquelas pequenas comunidades que têm seus informativos, têm programas de rádio, até mesmo canal no YouTube ou outra ferramenta assim, possam criar uma grande rede para que assim nós possamos estar mostrando a cara da Amazônia e, acima de tudo, contribuindo para a evangelização, mas também para o anúncio e também para denunciar as coisas que acontecem de ruim na Amazônia. A Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou uma carta na qual orienta os bispos, sacerdotes e diáconos e a todo o povo de Deus sobre o uso do pão e do vinho para a comunhão eucarística, levando em consideração a condição crônica na qual se encontram cristãos católicos permanentemente intolerantes ao glúten na sua alimentação. As pessoas celíacas. O texto é assinado pelo bispo de Paranaguá, Rio Grande do Sul, Dom Edmar Peron, e informa que os fiéis que tiverem extrema intolerância ao glúten, de tal forma que até mesmo uma pouca quantidade é capaz de lhe causar-lhes graves sequelas, podem comungar apenas sob a espécie do vinho. Nesse caso, a comissão orienta o celíaco para que adquira um pequeno cálice exclusivo, próprio para o uso litúrgico, e apresente sua situação ao sacerdote, que ao presidir a missa colocará o cálice sobre o altar para que o vinho seja consagrado na celebração eucarística. Na carta, a comissão chama atenção para o fato da importância que os bispos, presbíteros, diáconos e ministros extraordinários da comunhão eucarística devem dar à doença e aos cuidados que ela exige. Entre eles, a atenção para que o cálice, para o uso do celíaco, não tenha contato com partículas ou glúten, ou materiais que possam ter tido esse tipo de contato, a fim de garantir a comunhão eucarística segura dessas pessoas. A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pelo consumo do glúten presente no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e em todos os derivados desses cereais. Ela pode se manifestar em qualquer fase da vida, afetando todo o corpo, e, se não tratada, pode trazer consequências graves para a saúde das pessoas celíacas. Há formas dessa doença em que a pessoa é afetada até mesmo pela presença de traços de glúten ou até pelo simples contato com ele. Segundo as estatísticas, a cada 400 pessoas, uma é celíaca. Somente uma correção, Dom Edmar Peron é bispo da Diocese de Paranaguá, no Paraná, não no Rio Grande do Sul, como eu disse aqui no início. E no programa Pai Eterno você fica por dentro das principais notícias do Papa. Vamos conferir a participação do correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Obter gratidão com a corrupção. Infelizmente, é habitual hoje em dia. Foi o que disse o Papa no Ângelus de ontem, na Praça São Pedro, aqui no Vaticano. O pontífice partiu da parábola do Evangelho de ontem que, como explicou, tem como protagonista um administrador inteligente e desonesto, que, acusado de ter esbanjado os bens do patrão, está prestes a ser despedido. Nessa situação difícil, ele não recrimina, não procura justificação, não se deixa desencorajar, mas ele arranja uma saída para ter a certeza de um futuro tranquilo. A riqueza desonesta é o dinheiro, também chamado esterco do diabo, disse o Papa, e em geral os bens materiais. A riqueza pode levar você a erguer muros, criar divisões e discriminação. Jesus, pelo contrário, disse Bergoglio, convida seus discípulos a inverter a direção. Faça amigos com a riqueza.
É um convite a saber transformar bens e riquezas em relações, porque as pessoas valem mais do que as coisas e contam mais do que a riqueza possuída. De fato, na vida, dá frutos não quem tem muitas riquezas, mas quem cria e mantém vivos tantos laços, tantas relações, tantas amizades através das diferentes riquezas, isto é, os diferentes dons que Deus lhe deu. Mas Jesus indica também a finalidade última da sua exortação. Façam amigos com a riqueza para que esses o recebam nas moradas eternas. A acolher no paraíso, se formos capazes de transformar as riquezas em instrumentos de fraternidade e de solidariedade, não estará apenas Deus, mas também aqueles com quem partilhamos, administrando o bem, o que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Papa explica a moral da página do Evangelho de ontem. Essa página, disse ele, faz ressoar em nós a pergunta do administrador desonesto, expulso pelo seu patrão. O que vou fazer agora? Diante de nossos fracassos e falências, Jesus nos assegura que estamos sempre em tempo para curar com o bem o mal feito. E Francisco indica: quem provocou lágrimas, faça alguém feliz. Quem tirou indevidamente, doe a quem tem necessidade. Fazendo assim, seremos louvados pelo Senhor porque agimos com astúcia, ou seja, com a sabedoria de quem se reconhece como filho de Deus e se põe em jogo pelo reino dos céus. Precisamos ser astutos para garantir não o sucesso mundano, mas a vida eterna, de modo que, no momento do juízo final, as pessoas necessitadas que ajudamos possam testemunhar que nelas vimos e servimos o Senhor. Depois do Ângelus de ontem, um dia muito chuvoso aqui em Roma, o Santo Padre saudou os participantes da meia maratona Via Pacis, realizada na capital italiana. Uma corrida que atravessou as ruas de Roma para levar uma mensagem de paz, de fraternidade e, sobretudo, de diálogo entre culturas e religiões diferentes. A meia maratona, 21 quilômetros, com muito diálogo e integração através dos fascinantes percursos históricos de Roma. Partida e chegada na Praça São Pedro. E depois da saudação aos participantes da maratona, o Papa recordou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado no próximo domingo, dia 29 de setembro. Para a ocasião, o Papa irá celebrar a Santa Missa na Praça São Pedro. Convido vocês, disse, a participar nessa celebração para expressar também com a oração a nossa proximidade para com os migrantes e refugiados de todo o mundo. E foi divulgada no sábado a lista dos participantes na Assembleia Especial do Sínodo para a região panamazônica, que se realizará aqui no Vaticano, recordamos, entre os dias 6 e 27 de outubro. Recordamos ainda que o próximo Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia tem como tema Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral, e examinará questões importantes para cada pessoa que habita nesse planeta, como escreveu o Papa Francisco na introdução da sua carta encíclica Laudato Si. Nas semanas passadas, o Papa Francisco concedeu uma entrevista ao jornal italiano La Stampa Vatican Insider, na qual tratou, entre outros, do tema do Sínodo sobre a Amazônia. O Santo Padre afirmou que será uma resposta à emergência ambiental planetária, mas é um evento da Igreja e terá uma dimensão evangelizadora. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, pela sua participação, trazendo de Roma as informações da vida da Igreja aqui no programa Pai Eterno. Missas, momentos de reflexão e shows no Cine Teatro AFIP. Assim foi o fim de semana em Trindade. Mais uma vez, a capital da fé de Goiás recebeu milhares de devotos de todo o Brasil. Veja na reportagem da Daiane Rodrigues.
O fim de semana é sempre com a agenda cheia para os devotos que visitam Trindade, capital da fé de Goiás. E começou no sábado de manhã, com Palavra do Pai conduzido por Padre Robson de Oliveira, que nesta edição falou sobre conversão, inspirado em São Mateus. O missionário redentorista apresentou aos romeiros presentes no Cine Teatro Afip a história desse apóstolo que era cobrador de impostos e deixou tudo para seguir Jesus. Exemplo para todos os cristãos. Quando a gente deixa Deus entrar na nossa vida, quando a gente permite que a sua palavra conquiste o nosso coração, nós vamos fazendo um caminho novo, gradativamente. Ninguém precisa fazer uma conversão tão radical como fez Levi Mateus, o nosso apóstolo e evangelista. Mas é possível fazer conversões cada dia mais. Quando a gente pensa, nossa, mudança radical na vida, parece até impossível, mas não é. Mas mesmo imaginando da impossibilidade em nossa vida, que nós façamos conversões a cada dia, para que a nossa vida seja um exemplo de santidade, de busca de santidade, um exemplo para aquelas pessoas que ainda não se encontraram, não experimentaram Jesus e a força da bênção, da misericórdia do Pai em suas vidas. O tema foi de encontro com o Evangelho do Dia, abordado também nas missas realizadas em diversos horários, tanto na Igreja Matriz quanto no Santuário Basílica. Por aqui sempre é possível testemunhar momentos de muita fé, de romeiros que chegam de longe para agradecer ao Pai o dom da vida. Muitos trazem no coração alguma bênção recebida após clamar ao Pai Eterno. Tem uma graça que eu alcancei do Divino Pai Eterno. A minha vista, porque eu era quase cega, fiz cirurgia da vista e após a cirurgia eu deixei de usar óculos de grau. Estou muito feliz por estar aqui, porque era meu sonho vir aqui agradecer o Pai Eterno, conhecer a Basílica dele e o Padre Robson. E todos os dias eu assisto a missa pela manhã com o Padre Robson e assisto a novena de Nossa Senhora do Pé de Socorro. Sou muito devota, agradeço muito a Deus pela minha vista, pela minha saúde, pela minha família. Ainda no sábado, o Cine Teatro Afip trouxe mais um momento especial e que já é tradição, o Romaria Sertaneja. Uma noite de diversão para trindadenses e romeiros que gostam de uma boa música. Quem tem fé nunca tropeça, sou soldado vencedor. Tô a caminho, vou cumprir minha promessa. Quem tem fé nunca tropeça, sou soldado vencedor. No domingo, missas foram celebradas de manhã, à tarde e à noite, para acolher todos os filhos amados do Pai Eterno. Muitos que aqui chegam acompanham pela televisão há muito tempo e realizam o sonho de conhecer de perto essa devoção. A primeira graça recebida é de eu conseguir vir aqui hoje. A minha graça recebida. Foi muitas vezes que eu pedi e hoje, graças a Deus, eu consegui. Então é um sonho realizado, é uma graça que eu tenho a agradecer de ter vindo aqui no Divino Pai Eterno. Já visitei a obra, já fui em bastante lugares, só tenho a agradecer. Devotos que encontram na casa do Pai paz, conforto e a proteção que tanto procuram. Fim de semana agitado em Trindade e, é claro, tudo de melhor para acolhermos os filhos e filhas do Pai Eterno que vieram de diversas partes do Brasil participar da programação na capital da fé do coração do Brasil. Agora, Thalita, que momento de bênção e de graça deve ser para os devotos que têm a oportunidade de assistir aqui na TV as transmissões de Trindade, mas também vir à Trindade confirmar a sua romaria, porque eu já encontrei muitas pessoas, eu tenho certeza que você também, pessoas que participam das nossas transmissões, das novenas, das santas missas, mas têm no coração aquele desejo acalentado. Um dia vou à Trindade, um dia vou conhecer o Pai Eterno. E para essas pessoas que conseguem fazer a sua romaria, deve ser uma bênção, né? Uma bênção muito grande, Padre Wellington. É muito bonito a gente encontrar, e principalmente durante a Romaria, quando a gente recebe milhões aí de devotos, de fiéis do Brasil inteiro em Trindade,
Gente que conta ali sua história de fé, de devoção, tantos milagres recebidos, não é mesmo? E muitas dessas pessoas conhecem o Santuário Basílica, o trabalho realizado em Trindade, através das cartinhas do Padre Robson todos os meses, através do trabalho de evangelização pelos meios de comunicação, internet e também a TV Pai Eterno, não é mesmo? E para isso acontecer, é muito importante que cada um se associe, que cada um contribua para que esse trabalho de evangelização possa continuar. Então fica aqui o meu convite, aproveito a oportunidade. Se você ainda não é associado ou se conhece alguém que deseja se associar, é só entrar em contato conosco pelo 62, o DDD 3506-9800, repetindo então para você anotar, o número também aparece aí na sua tela, 62, o DDD 3506-9800. E se você quiser se associar pela internet, se você preferir acessar lá o nosso portal, paieterno.com, só preencher lá os seus dados, nome completo, endereço, telefone, e já vai se tornar um associado e ajudar neste grande trabalho de evangelização, né, nessas obras de evangelização da AFIP, que é a TV Pai Eterno, as obras sociais redentoristas e várias outras. Tá certo. E na nossa participação, como é que está esse pessoal que está aí deixando recados? Hoje o tema é sobre as plantas, né, o cuidado com as plantas em nossa casa, no nosso dia a dia. Tem mais alguém que falou alguma coisa? Será que alguém lembrou que hoje começa a primavera? Pois é, Padre Wellington, estamos recebendo aí muitas participações do Brasil inteiro. A Jaqueline Barroso disse que ama plantas e adora a TV Pai Eterno. Jaqueline, fica aqui o nosso beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. A Érica Costa disse que ama também as plantas, conta para nós que tem várias em casa e os filhos dela ajudam ela a cuidar e até conversar com as plantas, olha só. A Silvia Ribeiro Borges Rocha, ela é de Patrocínio, município do interior de Minas Gerais, escreveu que gosta muito de plantas e tem até um jardim pequeno, pois não tem espaço para plantar. E a Orosina Nunes Ribeiro, ela é de Condeúba, município aí do interior da Bahia, disse que ama as plantas dela, cuido delas como eu cuido de mim. Eu converso com elas e cada dia elas ficam ainda mais lindas. Olha só que interessante. As plantas, para as pessoas, Padre Wellington, pelo que eu estou percebendo aqui nas mensagens que já recebemos, as plantas servem também de terapia para muita gente. É muito interessante. Eu tenho certeza. Você tem a sua família, com certeza sabe de alguém que gosta muito de plantas. Na minha casa, por exemplo, a minha mãe adora orquídeas. Então, o que agradar minha mãe é dar uma orquídea para ela. É no Natal, é no Ano Novo, é no dia do aniversário, dia das mães. Você não precisa mudar. A coisa mais fácil é agradar a mamãe porque ela sempre gosta lá de orquídea. E ela aprende agora com esse negócio de celular. As pessoas vão atrás de vídeos para saber como é que cuida das plantas, o que coloca. Ela, esses dias atrás, eu cheguei em casa, ela estava lá acompanhando como é que cuidava das orquídeas para dar flores. Como é que é na sua casa lá, Thalita? Padre Wellington, lá em casa é a minha avó, que adora plantas. Aí. Eu, na verdade, até andei ganhando muitos vasinhos aí de orquídeas. Confesso que não sei cuidar de orquídea. Eu sei por que você não sabe. É porque você está trabalhando o dia inteiro. Quando não é aqui, é no outro serviço. É verdade. Aí não dá tempo de ficar em casa pegando o tanto que precisava. Mas aí levei minhas orquídeas para minha avó. E tenho também uma prima que mora ali perto de Trindade, que cuida, assim, com todo carinho das plantas e minhas orquídeas já estão florescendo, viu, Padre Wellington? Eu não sei cuidar não, mas tem quem cuida pra mim. Na verdade, peraí, as orquídeas da sua avó, né? Porque se você mandou pra ela cuidar, então é dela. Só não é isso, pra cuidar, coisa. Mas são minhas. Já são dela, uai, que isso? Vou levar de volta lá pra casa, quando estiver lá toda bonita, eu levo pra casa de volta. Tá certo. Mas olha, nesse período em que várias regiões do Brasil vivem dias de muito calor, é necessário cuidados por causa da baixa umidade do ar. Assim, para evitarmos os problemas de saúde. Nós vamos acompanhar agora na reportagem. Em algumas regiões do Brasil, o calor está muito forte. É muito difícil e você tem que criar um monte de atenuantes, água de coco, ir para o parque, sair de casa, porque fica bem abafado em casa. Em Palmas, os termômetros estão marcando 41 graus. Em Goiânia, 40 graus.
E a previsão para as primeiras chuvas é só para o início do próximo mês. Cansa muito, aos pequenos esforços mesmo, porque qualquer atividade que vá fazer já cansa. Com essa temperatura nas alturas, cansa muito mais. É bem desgastante. Fora de casa e em casa, o que você procura fazer para aliviar esse calor? Muita água, sorvete, hidratar, todo momento, é isso. Sombrinha, uso muito, filtro solar, que é muito importante, tudo isso. Por isso, é necessário cada um se preocupar, pois o sol forte pode trazer malefícios para a saúde. Justamente essa época de calor é a época que tem a maior índice de virose na população. Surtos de gripes, catapora, sarampo, conjuntivite, é normal dessa época de calor. Então a gente orienta como? Pessoas, se tiver que sair para a rua, fazer suas atividades, sempre está carregando uma garrafinha de água, até um guarda-chuva mesmo para proteger, fazer uma sombra nele. Passar protetor solar no corpo é muito importante para dar alta incidência de raios ultravioleta nesse período que é muito intenso, né? E a tendência nesse calor continuar mais alguns dias até iniciar o período chuvoso. Então, toda precaução possível nesse período do calor, as pessoas têm que tomar para evitar um mal maior. Vem agravar com algum acometimento de doença que depois ele pode ter que parar suas atividades, né, e ficar encostado por um bom tempo aí até se recuperar. Com as altas temperaturas, a umidade relativa do ar também despencou. Aqui no Centro-Oeste, estamos na casa dos 10%. Isso influencia diretamente no sistema respiratório dos jovens, adultos e idosos. E como locais como esse aqui, com muito verde, água, acaba sendo raridade em muitas das cidades, cada pessoa tem que se virar da maneira que pode. Procurar estar hidratando, né? E dentro de sua residência, se ele tiver um umidificador de ar, ele coloca o umidificador de ar próximo à sua cama, ao deitar, ou na sala se você estiver assistindo televisão. Para quem não tem esse umidificador de ar, colocar uma toalha molhada, gotejando mesmo, água mesmo para o chão, numa porta, numa cadeira, sentar próximo nessa toalha, porque para dar uma sensação de umidade melhor para ele, até para ele melhorar a sua respiração. Tá tenso, tá difícil aguentar. O que a gente tem feito para prevenir é muito banho gelado, né, frio, e umidificador para as crianças, e evitando de sair ao sol. A Defesa Civil na cidade de Goiânia realiza um trabalho informativo. Através do celular, a população pode ficar bem informada. A finalidade desse SMS é informar a população das coisas que estão acontecendo na época de calor e de chuva. A pessoa pode cadastrar gratuitamente nesse SMS mandando para o número 40199, coloca o CEP da sua rua, de onde ele reside, do seu trabalho, ele vai ser cadastrado, não vai ter nenhum custo para ele, é totalmente gratuito e ele vai ter todas essas informações todos os dias. Esse SMS avisando no período da chuva os problemas que a chuva vem causar e na seca esses problemas que a seca causa, falando até da umidade baixa do ar que está acontecendo constantemente, está caindo. Em dias muito quentes, aumentam o risco de infarto e AVC. A insistência de doenças cardiovasculares é maior em pessoas com mais de 50 anos. Os riscos aumentam quando a temperatura passa dos 32 graus, mas o incômodo do calor chega para todas as idades. A gente usa ventiladores e também tem ar-condicionado, aí fica mais tranquilo nesse sentido. Mas mesmo assim, se ficar num ambiente sem ventilador é quase impossível. As pessoas cardíacas estão acompanhando com o seu médico, olhando sua pressão constantemente, né, fazendo a aferição de sua pressão e está acompanhando com o seu médico, porque a alteração de um dia para o outro, a pessoa sofre alteração com o calor. Então ele tem que estar esse cuidado redobrado para não vir sofrer infarto, um derrame, alguma coisa em consequência desse calor que está muito grande. Olha, até uma torcida especial para a chuva chegar logo, né? É, isso, ajuda muito. E na chegada da primavera, muitos lugares do Brasil já estão na expectativa das chuvas, né? Afinal de contas, essas queimadas, esse tempo muito seco, fica muito difícil até para a gente poder viver bem a nossa respiração, a gente sente a diferença na pele. E é por isso que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as plantas, o cuidado com as plantas dentro de casa, nos ambientes e como isso deve fazer bem para nós. Por isso que já está aqui no nosso estúdio a Ana Tércia Garcia Fidelis, ela que é bióloga, e daqui a pouquinho ela vai tomar o Santo Café conosco na nossa mesa, além de tudo aquilo que a gente já oferece
acontece para você, a gente traz mais esse tema para partilharmos no nosso Santo Café. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais programa Pai Eterno. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, ao vivo aqui na TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência e a sua participação nesse dia 23 de setembro, quando termina o inverno e começa a primavera. E para marcar o início da estação das flores, como também é conhecido esse período, a gente preparou uma reportagem especial sobre técnicas para quem gosta de cultivar plantas em casa. Vamos acompanhar na reportagem. A primavera chegou e com ela uma mistura de cores e aromas que contagiam a terra. É nesta época que as flores despontam e os dias e noites têm a mesma duração. Para muitos, a estação preferida do ano. Acredito que a primavera seja a época mais bonita do ano, porque você consegue ver o desabrotar, o florescer das plantas, né? E fica tudo mais bonito, não se tratando só da hidroponia, mas na planta no geral, né? A primavera é uma das épocas mais bonitas do ano. O amor pelas plantas surgiu desde a infância e se fortaleceu quando Rafael se formou em agronomia. E por ver a importância de se ter plantas em casa, ele se aprofundou em uma técnica para facilitar na criação. Eu comecei a observar que várias pessoas têm vontade de cultivar algo dentro de casa, dentro de apartamento, mas falta um pouco de técnica, falta um pouco de praticidade nessa questão do cultivo, né? Então a ideia da hidroponia em painéis verticais, ela veio justamente para isso, né? Para facilitar a vida das pessoas, para quem quer, quem tem esse interesse. Muitas vezes a pessoa já tem esse tipo de planta, mas com muita dificuldade, com muito trabalho, com algumas pragas entrando sem conseguir controlar. Já a hidroponia ela vem para simplificar tudo isso, né? Um painel praticamente auto-irrigável, você não precisa de muitos cuidados e bem mais produtivo do que o convencional. Hoje, além das árvores, o agrônomo cultiva hortaliças. Aqui tem cerca de 25 mudas diferentes, entre alface, tomate, cebola e outros. Segundo ele, são várias as vantagens de se ter plantas em casa. Dentro da hidroponia existem várias vantagens. A gente começa pela economia de água. Num cultivo hidropônico, a gente reduz até 90% da água utilizada, porque essa água ela fica recirculando. Então, a mesma água de um reservatório, ela fica às vezes uma semana, 15 dias com a mesma água cultivando as plantas. Já no plantio convencional, você precisa ficar aguando todo dia, então são litros e litros de água que você joga no solo, né? Além disso, a velocidade do cultivo é muito maior, porque nessa água você coloca nutrientes que a planta absorve direto, é como se você estivesse colocando comida na veia da planta, vamos supor assim. Então, a planta ela nasce e cresce muito mais rápido do que na terra, sem contar as doenças que tem na terra, como fungos, bactérias, até algumas, a gente chama de ervas daninhas, né, que são os matinhos que surgem, né? Nada disso existe na hidroponia. Se existir, existe com a mínima quantidade. Então, a planta é mais saudável, você não precisa bater herbicidas, não precisa bater inseticidas, não mexe muito com agrotóxico. Então, a praticidade é basicamente isso. Economia e uma planta mais saudável, mais nutritiva, né? O Rafael cuida de todo o processo, da semente até quando pronta para o consumo. Nesta técnica, as plantas são cultivadas sem solo e as raízes recebem pela água uma solução nutritiva balanceada para auxiliar no desenvolvimento. É preciso cuidado e dedicação para manter as plantas vivas e saudáveis. E para você que é apaixonado por planta, assim como o Rafael, ele vai explicar como manter uma planta em casa. Então, Daiane, esse aqui é um painel hidropônico vertical e de simples montagem. Você vai precisar basicamente de uma estrutura para segurar os canos. Esses canos PVC você encontra em qualquer ferragista. Esse aqui em particular ele é reciclado, né?
E depois de fazer uma serpentina com esse cano, você vai precisar de um reservatório. Esse reservatório pode ser de acordo com o que você encontrar, de acordo com o que você mais fácil achar. E vai precisar de uma bombinha e precisar de furar os canos. É basicamente isso, não tem muito segredo. Colocou os canos, furou, encaixou, ligou a bombinha, essa água vai ficar circulando todo dia, o dia inteiro. Então é uma estrutura simples, prática e que não demanda muito tempo, né? Você consegue fazer isso aqui, dependendo da sua situação, em um dia mesmo você faz essa estrutura. Seja por amor, hobby ou curiosidade, vale a pena a tentativa, porque uma coisa é certa, melhora a qualidade de vida. E para falar um pouco mais desse cuidado do nosso dia a dia com as plantas, também dentro da nossa casa, no nosso cotidiano, está na hora da gente fazer aquele convite especial para você se sentar junto da nossa mesa, para você tomar um santo café conosco nessa manhã aqui de segunda-feira. Eu perguntei para a Ana Tércia se ela toma café. Ana Tércia Garcia Fidelis é bióloga e nós temos a alegria de acolhê-la aqui no nosso programa. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Toma café? Tomo café, muito. Sabe que é uma coisa que a gente vai ter que passar a perguntar para o pessoal se o pessoal toma café. Não é todo mundo que toma café, não, né? É, né? É, mas café é uma coisa muito boa. Faz bem. Sentar e tomar um cafezinho. E eu me lembro, falando de plantas, que já na minha infância, um dos cuidados que a gente tinha com plantas era no quintal da minha avó, porque nós tínhamos alguns pés de café ali. Pé de café bonito, né? Pé de café é uma coisa que demanda tempo, né? Tem que ter paciência para começar a frutificar, mas que envolve também ali essa realidade do interior, do cuidado, né? E cheira as florzinhas do café? Demais, né? Quando chega na época da floração. Eu gosto muito quando cheira as florzinhas. Isso. Agora, Ana Tércia, nós estamos começando a primavera, essa estação bonita do ano, mas parece que está tudo muito mudado, né? A gente começa a primavera, a gente parece que está começando o inverno. É o verão, né? Um verão uma seco, coisa assim. muito sol. Como é que a gente pode entender um pouco dessa realidade do clima, né, com as estações? De fato, tudo isso tem mudado? Tem mudado bastante, bem diferente, né? De 10 anos para cá, muita coisa mudou em relação climática, assim. Certo. E vai adaptando. As plantas sentem, a gente sente. Logo começam as chuvas agora, né? Tem até previsão para essa semana de chuva. Nossa, nem me fala. Aí eu já fico torcendo para cair, lavar as folhinhas, tirar a poeira. Verdade, porque as plantas revivem, né? Fica com outro brilho, com viço. Tem gente que fala que as plantas agradecem, né? Agradece. Eu acho que sim, viu? Eu tenho certeza. Eu entendo que sim. Elas ficam bonitas e começa realmente a floração, né? Aquela explosão de cor. É verdade. Que vem com essa estação. Ana Tércia, de onde é que nasceu esse desejo seu de se enveredar pelo dado da biologia? Sempre gostei muito de bicho, muito de planta. Mesmo? E como é que você se relaciona com essa realidade? Assim, você me disse, fora da entrevista, que não atua na área. Não atua. Mas eu acho que em tudo que você vê e que se relaciona à sua área de conhecimento, você volta lá no arquivo, né? E pensa alguma coisa e fala assim, olha, de fato isso aqui precisa disso. Mas no dia a dia, meu contato com a biologia, em casa mesmo. Porque eu tenho um quintal muito grande, muitas plantas, muitos bichos. Muitos bichos mesmo. Olha. Então, acho que o cuidado que eu tenho com eles, com as plantas em casa e os animais, é uma vivência da biologia em si, né? Agora a gente vive assim nessa selva de pedra, né? Nós estamos com as migrações, pessoas saíram do campo, foram para a cidade e às vezes a gente pensa que é mais fácil cuidar de uma casa com um quintal cimentado do que com um quintal ali mais aberto. A gente que morou no interior, não sei, você morou no interior? Não. Sempre morou na capital? Sempre. Então, quando a gente mora no interior, o quintal sempre é mais amplo, tem mais terra, tem lugar para plantar. Qual que é a sugestão que a gente dá para essas pessoas que eles pensam assim, olha,
vamos cimentar tudo para facilitar o serviço? Ai... Dói, né? Dói só de pensar, né? Nossa, cimentar tudo para... Não gosto nem de pensar. É verdade, mas, olha aí. Ó. Mesmo quem prefere ter menos trabalho... Certo. Muitos vasinhos, né? Em casa tem como ter as plantas nos vasos, né? Na água, apesar de ter como driblar esse negócio da dengue, com planta só na água, com vasinho com água. Tem como cuidar de ter bastante, mas sem esse perigo com a dengue, que é só colocar aqueles seixozinhos embaixo e colocar água só no fundo dos seixos, né? Só no fundinho do recipiente. Tem como ter muita planta. Em casa, eu tenho no banheiro, tenho no quarto, tenho na sala e no quintal muito grande. Agora a gente vê muito essa questão de plantas muito ornamentais, né? Plantas mais floridas para decorar ambientes internos. Para quem está nos acompanhando, está em casa, qual sugestão para se começar um cuidado com as plantas? Deve-se começar, por exemplo, com folhagens. Ah, olha aí, que coisa interessante. Começa com folhagens, tem plantas que são bem mais fáceis, requer bem menos cuidado, menos rega, né? Menos adubação. Então, tem como começar e ter planta bonita, para depois ir passando. Que tipo de folhagem? Espada de São Jorge. Olha que interessante. Comigo ninguém pode. Ervas, por exemplo, alecrim. Samambaia. Que requer menos cuidado. Certo. Para depois passar para aquelas mais trabalhosas, que são as orquídeas, que tem que avaliar, né, as raízes, a umidade, que tem que ter mais tempo. Certo. Porque essas outras não, essas 2 vezes na semana, ali meia hora, você molhou as plantas, tudo, tá tudo cuidado. Agora, muita gente hoje em dia mora em condomínio, né? Mora em apartamento e às vezes essa mudança da casa no térreo para o apartamento, ela dificulta também um pouco o cuidado com as plantas, né? Quais são as opções, às vezes, de plantas para dentro dos apartamentos? Olha, eu já vi gente que tem de tudo. Mesmo? Dentro do apartamento? Mas tem que gostar muito também, né? Tem que gostar, mas tem gente que o cuidado não requer realmente muito tempo. É só como a época agora, como no começo da primavera, requer só afofar a terra, um cuidado em adubar, com adubo orgânico ou químico. O trabalho é temporal, não é todo dia que tem que ter esse... Requer tempo para o cuidado. É como o cuidado com a amizade, né? Não é uma coisa todo dia, mas tem que ter uma atenção, né? Uma atenção, um carinho para aquele período. E diante desse cuidado que você orienta, as pessoas que, por exemplo, que já estão mais com um quintal mais amplo, às vezes a gente vê muitas áreas ali de ociosas, né? Ociosas. O que as pessoas podem buscar plantar para poder, de fato, ver o seu quintal mais bonito, né? Tem um objetivo. Muita gente gosta de ervas aromáticas, por exemplo, que já tem para salsinha, né? Cebolinha, para chá, para tempero. Para tempero, que usa. Essas são ótimas, que é muito fácil, no sol, qualquer cantinho. Garrafa PET mesmo, eu tenho muita de pendurada, assim, com ervas. Então, qualquer lugarzinho a pessoa pode ter as plantas. Então, mesmo as floridas ou ervas, ela tem que ter o objetivo do qual é a preferência que ela quer. Né? É só ficar bonito? Tem muitas florzinhas que dá o ano todo. Agora faz bem para a pessoa psicologicamente ter alguma coisa para cuidar, né? Eu acho que é uma terapia, né? Eu gosto e acho que é um tempo que você se centra. E de verdade eu penso que é como uma oração, né? Isso. Você tá com Deus bem pertinho ali, cuidando das criação, plantas, né? Cuidando ali, porque é dele, né? Eu acho que aí é o momento que você chega bastante perto e tá cuidando de você, porque eu acredito muito na meditação e acho que quando tá cuidando das plantas, conversa com as plantas. Tem muita gente que tem o hábito, né? Às vezes as pessoas pensam, a doida da planta tá lá falando com elas. Porque eu pergunto e respondo, né? Por elas e converso.
A gente estava falando aqui, por exemplo, quando nesse tempo seco, né, tá faltando muita chuva, sempre o regar ali as plantas é um ato de cuidado mesmo, de zelo. Como a gente tem a necessidade do alimento, a planta também tem a necessidade ali da água, né? E os nutrientes, que agora é época de adubar também, né? Esse comecinho da primavera. Aí eu te perguntei, a planta agradece? Agradece, com certeza agradece. Aí o finalzinho da primavera, ela tá bem florida, bem vistosa, verdinha, com flores coloridas, então fica bem bonito. Que bom. Natércia, eu queria agora pegar uma participação. Thalita, como é que está aí nossas redes sociais? Eu queria que você registrasse as participações para que a gente possa interagir aqui com a Natércia nesse momento que a gente está falando sobre cuidado com as plantas, na nossa casa, no nosso dia a dia. Afinal de contas, nem que seja um vasinho, sempre é bom ter alguma coisa para cuidar, né? Padre Wellington, olha só, a Natércia falava agora há pouco que já viu aí gente cuidando nos apartamentos, né, com várias espécies de plantas. E uma telespectadora, ela é da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela mandou aqui uma foto para nós. Vou pedir para o nosso cinegrafista aproximar a imagem aqui. Vamos ver se dá para ver direitinho. Olha só, a sacada do apartamento dela cheia de plantas, várias espécies, né, Natércia? E é interessante a gente ressaltar aqui que as plantas também são umidificadores, né, naturais, inspiram relaxamento e até dizem, Natércia, que as cores acalmam os olhos. É isso mesmo? Eu tenho coloridas de todas as cores, gosto muito, várias cores. E acho que é bem relaxante mesmo, a gente sente bem relaxado quando tem esse contato com as cores das flores. Tem uma outra participação aqui, a Natércia falava agora há pouco sobre a questão das orquídeas, né? Que muita gente não sabia cuidar, muita gente tem dúvidas. Eu até falei no começo do programa aqui com o Padre Wellington que eu mesmo não sei cuidar de orquídea. E tem uma participação aqui de São Paulo, da cidade de Suzano, é a Cássia Dutra. Natércia, ela disse que adora orquídeas, mas não sabe cuidar bem delas. Tem alguma dica aí para quem não sabe cuidar de orquídea, não tem tanta facilidade? O que deve fazer? O que é preciso, né, para cuidar de uma orquídea? A orquídea requer mais cuidado. Não cuidado, mas você tem que estar mais atenta ao estado dela. A umidade das raízes, se está bem aerada, se tem nutrientes suficientes, porque ela usa micronutrientes mais do que os macronutrientes. Então, a adubação é importante nesse período. Agora que interessante, porque as pessoas às vezes gostam de começar a cuidar pelos mais difíceis, né? E qual sugestão que a gente pode fazer, por exemplo, para quem quer começar hoje, né? Às vezes foi numa floricultura... Suculentas. As suculentas. As suculentas. É aquela que gosta de bastante sol, pouca água, o solo bem aerado, que é com terra e areia. Certo. E pouca água. Mas é pouca água mesmo, né? É pouca água mesmo. Pois eu fui cuidar de uma suculenta lá em casa, matei tudo. Afogou as coitadinhas. Apodreceu tudo. Mas é porque é muita água. Porque a gente a gente quer cuidar demais, acaba matando a gente tem uma ideia de molhar a planta e encharcar ela. Isso. E não é verdade. Né, por exemplo, lá na minha casa a gente via todo final de semana para molhar... samambaia. Mas a samambaia gosta de muita. A samambaia não afoga, tá vendo? Acha que vale a regra para tudo, não vale, né? Não vale, não vale. E esse é um cuidado que tem que ter quando você vai adquirir as plantas. Até procurar saber, né? Comprei a planta. Qual a disponibilidade que você tem. Isso. E qual o tipo que você gosta mais para ter e o cuidado que você pode despender a planta. Não passar, não afogar nenhuma coitadinha. Agora, horta, uma coisa que é diferente também, né? Cuidado com hortaliças. Horta é um cuidado cotidiano, diário, né? Diário. Tirar as praguinhas, molhar, aerar, adubar, é diário. Isso de fato, digamos assim, a gente também tem a retribuição desse cuidado, né? Porque afinal de contas, se você está ali cuidando de uma hortaliça, muito em breve ela vai estar formadinha para ir para sua mesa, né? Isso, vai virar um alimento. Agora, diante desse nosso cuidado, daquilo que nós estamos trazendo como tema para hoje, como é que o povo de casa pode começar, digamos assim, pensando
Como montar uma horta, por exemplo, dentro de casa? Bom, o espaço. Ver o espaço. Ver o espaço, porque, por exemplo, pezinho de tomate, você vai ter que saber que vai amarrar, porque ele tem que subir, tem que fazer toda a amarração. Dependendo do que você quer, o espaço que tem disponível é o que você vai conseguir, né? Então tem como ter... eu tenho gilózinho, que eu tenho periquito, então eu tenho tomatinho. Você já pensa no alimento dos animais. Já né? no que vai aproveitar. Certo. Mas alface é bom, fácil de ter, o cuidado é menor. Você falou que tem planta dentro do quarto? Tem. É bom ter planta dentro do quarto? É bom. Mantém a umidade do quarto, do ar, filtra o ar, tira todos os benzenos das tintas que solta, né? E qual tipo de planta para dentro do quarto, por exemplo? Quem está em casa muitas vezes tem... No quarto a gente tem muita coisa, né? Mas às vezes qual tipo de planta que é bom para ter dentro do quarto? Espada de São Jorge, a babosa, lírio da paz. Certo. E na sala? Na sala pode exagerar nas folhagens. Pode exagerar nas folhagens? Pode exagerar, pode ter as orquídeas, pode ter samambaia. Agora, não pode deixar sempre dentro da sala, né? Tem que levar um pouquinho pro sol. Eu não levo, não. Nunca sai? Não, ela gosta. E aí você fica mudando, ela fica triste, né? Às vezes. Olha aí, ó. Tá vendo? Ignora ela esse costuma. ela acostuma com uma iluminação, com uma ventilação. E aí ficar mudando eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Mas o cuidado também, ele é sempre ali, né? Se não tá... Se a planta tá, às vezes, murchando, se tá precisando de água, se é pouca água, se é muita água... Aí tem que socorrer. É claro. Mas tem isso também, né? A planta tem umas que não gosta. Você põe... Às vezes, na explicação, vem que ela é própria para aquele ambiente e não dá certo. Não dá certo. E ela vai gostar e florir ou ficar bem bonita em outro lugar. Tá certo. Agora, Thalita, como é que tá aí? Você parece que tem mais uma participação? É isso mesmo, Padre Wellington. Olha, da Mariana Vicente Xavier, ela é de Acreúna, interior aqui do estado de Goiás. Ela escreveu contando para nós que ama as plantas, tem várias, desde flores naturais, árvores pequenas, pé de acerola e até mesmo plantas que servem para remédios. Ela contou na mensagem que muita gente vai até a casa dela à procura dessas plantas medicinais e que, através das plantas, ela já ajudou muita gente e também já fez muita amizade. Mariana Vicente. E ela disse que tem um apelido, Padre Wellington, olha só, Mariana das Flores. É o apelido dela, porque a casa dela é cheia de planta. Tem muita planta aí para remédio, né? O pessoal procura muito ela. Ela disse que as plantas servem também para terapia, é isso que ela sente. E é isso que acontece com muita gente também, né, Natércia? Foi o que a Natércia disse aqui, né? Que é uma terapia, né? É uma terapia. Faz bem para a planta, mas também faz bem... Pra gente. Pra gente, né? Muito bem. Então, desde já eu quero agradecer de coração a sua participação, Natércia. Eu que agradeço. Nessa partilha, falando um pouquinho das plantas. Confesso para você que me senti tentado a começar a cuidar de alguma coisa, mas eu tenho medo de matar com a falta de atenção ou com muita água. Começa com a espada de São Jorge. Vou pro quarto, né? Pro quarto, isso. É uma ideia boa. Eu vou pensar nisso. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre uma planta que seria boa pro quarto. Mas eu vou procurar. Essa é boa. Procura que essa... Tá certo. Muitíssimo obrigado. Deus lhe pague. Eu que agradeço. Forte abraço, viu? Muito bom. Deus te guarde. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta aqui no programa Pai Eterno, rezando com você, por você, trazendo assuntos do seu dia a dia. Hoje a gente falou aí sobre esse cuidado das plantas,
Está aí um convite para você nesse começo da primavera, se desafiar, né? Cuidar de uma planta, seja aí no seu apartamento, seja na sua casa, basta querer, né? Não tem desculpa, hoje a gente viu, não tem desculpa para poder ter alguma planta para se dedicar, para cuidar, para ter a oportunidade de ver crescer. A fé é um instrumento de cura na vida daqueles que creem no Divino Pai Eterno. Um exemplo é o seu Vacir, de Guaxupé, cidade de Minas Gerais. Ele acreditou e hoje está curado de um câncer. Veja os detalhes na nossa reportagem. As lutas vencidas são celebradas por aqui, na casa do Pai. Por isso, em todos os fins de semana, pessoas como o Vacir vêm aqui para agradecer. Uma leucemia que eu tive em 2016. E eu tinha muita vontade de vir à casa do Pai Eterno, porque eu sou muito grato por ele, até pago todo mês, a gente paga uma ajuda que é o Divino Pai Eterno, e por essa graça recebida, então eu tinha que vir, não tinha outro jeito a não chegar na casa do nosso Pai aqui, para agradecer a ele essa graça tão valiosa que eu tive com o Divino Pai Eterno. O seu Vacir está com 64 anos e veio de carro para a Trindade na companhia da esposa. Foram 800 quilômetros de estrada para poder agradecer, pois os momentos vividos não foram fáceis. Um dia, por um acaso, eu estava na casa de uma vizinha, nós estávamos rezando um terço, e eu comecei a sentir muito frio demais. E cheguei em casa, tomei um remédio, tudo normal, parece que passou a febre, e a gente continuou assim. Daí uns dias depois eu voltei a sentir outra vez. A gente fez alguns exames e tal, tudo, e os médicos achavam que era uma outra doença, que estava muito falado na chikungunya, não sei o que mais e tal. E no fim acabamos indo em uma outra médica particular, e ela descobriu que eu estava com uma leucemia muito grave, já muito atacada, um tumor muito grande no baço, no intestino e no pulmão. É difícil, o médico não me deu esperança, de forma alguma. Até então não existia transplante, mas diante da melhora dele, o médico sugeriu que fizesse um transplante. Nós fomos para Jaú e depois dos exames foi detectado que não tem mais a doença. Então isso para nós foi a maior graça que nós recebemos na nossa vida. Casados há 27 anos, por conta dessa doença, a família do seu Vacir passou por esse momento mais delicado. Mas em nenhum momento eles deixaram de acreditar na fé do Pai Eterno. E hoje puderam estar aqui, na casa do Pai, para poder agradecer. A luta contra a leucemia foi vencida. As pessoas têm que ter fé. A fé, ela te leva você a muitas vitórias. Pessoa, eu costumo falar, tenham fé e acreditam em Deus. Do sofrimento vem a vitória, do sofrimento vem a fé maior. A gente busca força de onde a gente acha que não existe mais, mas a gente consegue. Que Deus abençoe a família do seu Vacir, de todo o povo de Deus de Guaxupé, que rezou pela sua recuperação da saúde, tendo a certeza da graça do Pai Eterno. É um convite para todos nós também termos esta fé, partilharmos deste amor, louvarmos o Pai Eterno nas adversidades de nossa vida. E nós estamos nos aproximando do mês missionário extraordinário, que foi convocado pelo Papa Francisco. Para bem celebrarmos este período, nós iniciamos hoje a novena missionária, preparada pelas Pontifícias Obras Missionárias. Vamos nos unir nesta especial intenção e rezar a vocação de todo batizado. Batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo, luz que vem brilhar aos nossos corações, vem acende em nós a luz que vem de Deus. Olá, iniciamos hoje a nossa novena missionária. Sejam bem-vindos. Acolho você que reza conosco, seja na sua comunidade, no seu grupo
ou pelos meios de comunicação. Este ano, de uma forma toda especial, vamos rezar esta novena dentro do mês missionário extraordinário, convocado pelo Papa Francisco para celebrar o centenário da publicação da Carta Apostólica Maximum Ilude. A Igreja de Deus é universal, nenhum povo lhe é estranho. Assim exortava o Papa Bento XV em 1919, lembrando do mandato de Jesus a todos nós, de levarmos o Evangelho a toda criatura, sem nenhum tipo de preconceito. Por isso, contemplando a cruz missionária, façamos a oração deste mês missionário extraordinário convocado pelo Papa Francisco. Pai nosso, o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. A partir da fala de Dom Odelir José Magri, vamos conhecer agora a importância e os objetivos do mês missionário extraordinário. Então, estamos justamente iniciando esse mês, convocado pelo Papa Francisco, em primeiro lugar para reavivar essa consciência batismal da identidade missionária da Igreja, né? Dois aspectos que o Papa Francisco destaca, né, do mês missionário extraordinário. Então despertar com maior força essa consciência da missão ad gentes, né? Por isso a ligação com a Carta Apostólica Maximum Ilude, e ao mesmo tempo dizemos despertar e fortalecer essa consciência missionária da Igreja no Brasil, da sua transformação pastoral e com esse específico do contexto da consciência missionária. Viver o mês missionário extraordinário, então ter sempre presente o sino do que está acontecendo, a realidade, dizemos, de fronteira e situações de missão da Amazônia, pelas quais nós vamos ser chamados a rezar, a fortalecer aquela experiência, por exemplo, de igrejas irmãs, já de muitas dioceses do Brasil que têm uma experiência de igrejas irmãs com a Amazônia, né? Claro que o sínodo é para a Amazônia, mas ele precisa, obviamente, do apoio e de caminhar junto com o restante da igreja. Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa Amazônia tem que estar mais presente dentro de todas as nossas dioceses do Brasil, tem que estar mais presente. E para estar mais presente não basta só dizer vamos rezar pela Amazônia, porque nem sabe para que coisas estão rezando. Então é necessário informar como é que está a Amazônia. Aqui vale lembrar o gesto concreto proposto para o Dia Mundial das Missões, né? A vigília do Dia Mundial das Missões proposto um gesto de saída, que pode ser uma pessoa, que pode ser um grupo, que pode ser uma comunidade, que faz um gesto de ir ao encontro de uma situação e realidade missionária. Na noite, na vigília do dia 1º, há um momento de oração, de vigília missionária, inclusive espaço onde pode ser partilhada essa experiência vivida da visita. E no domingo, Dia Mundial das Missões, a coleta. Então, esse gesto concreto de partilha que depois vai para o Santo Padre e para a Igreja, as igrejas no mundo que mais precisam dessa ajuda. Recordo também que é a minha intenção promover um mês missionário extraordinário em outubro de 2019, a fim de alimentar o ardor da atividade evangelizadora da Igreja ad gentes. Obrigada, Dom Odelir José, por toda a dedicação e zelo na preparação deste mês missionário extraordinário. Nossa vocação para a missão nasce mesmo na Palavra de Deus. Ouçamos o que ele tem a nos dizer. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando, pois, reunidos, perguntavam-lhe: Senhor, é agora que vais restabelecer a realeza em Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai marcou com sua própria autoridade,
mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Depois dessas palavras, foi elevando-se à vista deles e uma nuvem escondeu-o aos seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. A missão nos tira da zona de conforto. Ela é árdua, exigente, mas contamos com a ajuda do Espírito Santo. Convido você para que retome esse texto, leia de novo e reflita. Você que está no seu grupo, faça isso agora. E você que reza conosco pelos meios de comunicação, também aprofunde a sua reflexão. Amanhã nos encontramos. Siga em oração e que Maria Santíssima, a Virgem Aparecida, Mãe Missionária, nos conduza pelos caminhos da missão. Afinal, somos batizados e enviados para sermos Igreja de Cristo em missão no mundo. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Agora nós vamos observar a participação de você que deixou seu comentário nas nossas redes sociais. Thalita, nós estamos para rezar o pensamento de Santo Afonso, mas antes disso eu quero registrar aqui o motivo pelo qual nós vamos dar a bênção após o pensamento de Santo Afonso, bênção do trabalho. Hoje é segunda-feira, dia de pedirmos a bênção a todos os trabalhadores. A todos os trabalhadores e também a todos que participam conosco no programa Pai Eterno desta segunda-feira. E as participações sobre o cuidado com as plantas continuam nas nossas redes sociais. Pessoal aí contando suas experiências, gente do Brasil inteiro enviando a mensagem para nós através do nosso Instagram e também do Facebook. A mensagem de agora é da Maria das Graças Souza Silva. Ela disse que adora plantar e cuida muito bem das plantinhas dela. Diz que faz muito bem a ela. Ela é de Guarapari, no Espírito Santo. A Ivaneide Regis disse que ama cuidar de plantas, disse que na casa dela tem várias e ela ama vê-las crescerem. A Ivaneide Regis é de Trindade, aqui, a nossa capital da fé de Goiás. E a Isabel Roseli da Luz Alves escreveu que ama as plantas e que plantar e cuidar das flores nos faz muito bem. Que inclusive temos que rezar pelo nosso planeta e por nossa floresta amazônica. Muito bem lembrado, viu, Isabel? Obrigada pela sua mensagem, pela sua participação. No nosso Facebook chegou uma mensagem agora há pouco da Noema Cardoso Blaut. Ela disse que ama as plantas, mora em Ivoti, no Rio Grande do Sul, e acompanha todos os dias a TV Pai Eterno, que ela disse aqui, é luz na nossa vida. Muito obrigada pela mensagem, Noema. Um grande abraço para você. E fica aqui mais um registro, temos mais um aniversariante na equipe da TV Pai Eterno. O aniversário é hoje mesmo, viu? Não foi sexta-feira igual do Palestino que nós falamos agora há pouco, não. Hoje é o aniversário do Tiãozinho, que chama Sebastião Mota, né? Apelido de Tiãozinho, todo mundo conhece ele aqui. Ele está conosco há muitos anos, é coordenador técnico da TV Pai Eterno, pessoa também muito especial, que faz a diferença aqui na TV. Então, fica o nosso abraço, Tiãozinho. Parabéns, feliz aniversário, que a sua nova idade seja cheia das bênçãos do Divino Pai Eterno. Parabéns, então, ao Sebastião Mota pelo seu aniversário no dia de hoje. É o homem da comunicação aqui na Associação Filhos do Pai Eterno. Agora nós vamos rezar com Santo Afonso Maria de Ligório. A frase de Santo Afonso para o dia de hoje nos diz o seguinte: não basta fazer boas obras, é preciso fazê-las bem. Deus já preparou as obras que Ele tem para nós e Ele fez isso com o propósito de nós andarmos por elas. Portanto, não somos nós que simplesmente preparamos por nossa iniciativa as boas obras, mas o próprio Deus que já as tem preparadas para nós. Nós precisamos, de qualquer forma, andarmos nos caminhos de Deus, preparados por Ele, para compreendermos que as obras do Senhor requerem sempre o nosso apoio, o nosso trabalho. Uma coisa muito importante quando nós acreditamos em nosso coração no Senhor Jesus Cristo e em sua ressurreição, nós estamos nascendo de novo.
e nós estamos nos tornando novas criaturas. Praticar as boas obras é uma obrigação, é da nossa natureza, de todo aquele que se diz verdadeiro cristão, porque as obras aperfeiçoam a nossa fé e a fé sem obras é morta. É momento de agora pedirmos a bênção e a graça de Deus sobre todos os trabalhadores. Você que já está em seu trabalho, você que já está empregado, você que ainda não está empregado, você que deseja pedir as bênçãos de Deus, vamos juntos pedir a intercessão de Jesus junto ao Pai Eterno pela sua vida, pela vida da sua família, por todos aqueles que precisam de um trabalho, de um reconhecimento na dignidade dos dons que Deus lhe concedeu para desenvolvê-los. Vamos rezar pedindo a bênção do trabalho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, Criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas, suplicamos a Tua bênção e proteção sobre todos os locais de trabalho, que a graça de Teu Espírito Santo habite nesses lugares, para que não haja contenda nem desunião. Afasta toda inveja, que Teus anjos de Deus acampem ao redor dos estabelecimentos e somente a paz e a prosperidade habitem nesses lugares. Concede a todos os trabalhadores um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as Tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram do seu emprego o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a Ti. Divino Pai Eterno, também pedimos a Tua bênção e providência para as pessoas que estão desempregadas. Amparai-lhe com vossa graça, para que não desanimem na fé e tenham sempre a esperança de prosseguir na luta, que tudo concorra para o bem e que elas alcancem logo o trabalho que esperam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus acolha a sua intenção, que Deus acolha o seu pedido, o seu agradecimento. Agora, Thalita, nós vamos colocar também as pessoas que nós queremos essa consagração, mas de um modo especial, todos os nossos associados. Afinal de contas, segunda-feira é um dia da gente tomar essa decisão, de fazer parte da família Filhos do Pai Eterno, essa grande família de amor que evangeliza o Brasil, através dos meios de comunicação e na edificação da nova casa do Pai. Padre Wellington, hoje nós colocamos então em intenção a Fátima, de João Pessoa, na Paraíba, a Socorro Gomes, de Petrolina, em Pernambuco, a Merci Rosa, de Goiânia, em Goiás, o Gilberto de Oliveira Santos, de Belém, no Pará, e a Vera Peixoto, que é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Também temos as pessoas que se associaram. Eu queria que você deixasse para todo o povo de Deus os canais pelos quais elas podem entrar em contato conosco. Afinal de contas, é um dia de tomarmos uma decisão, é um dia de começarmos a semana bem. E nada melhor do que estarmos juntos nessa família de amor. Se você, então, que está nos acompanhando, deseja se associar ou conhece alguém que queira se associar à FIP, é só entrar em contato pelo número que aparece aí na sua tela. 62, o DDD 3506-9800, repetindo então, 62, o DDD 3506-9800. E se você preferir, também pode se associar pela internet. Basta acessar o nosso portal paieterno.com e preencher os seus dados pessoais, endereço, nome completo, telefone. Logo você vai se tornar um associado, vai ajudar nas obras de evangelização da FIP, inclusive na construção do novo santuário e nos trabalhos também aqui da TV Pai Eterno. Então, você pode se associar pelo telefone ou pela internet e será muito bem-vindo nessa nossa grande família de amor. É isso mesmo, a gente louva e agradece pela sua vida, pela vida da sua família. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja os seus intentos nessa segunda-feira. Vamos agora nos consagrar ao Divino Pai Eterno, rezando juntos, pedindo as bênçãos do Pai nesta consagração e consagrando a nossa vida, a nossa família, essa segunda-feira, toda a nossa semana. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem.
Nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé. Fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai eterno na sua vida, na vida da sua família. Thalita, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, Padre Wellington. Uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, começando a semana. Agradeço você também aí do outro lado da tela, que esteve conosco aqui nesta segunda-feira na TV das Bênçãos do Pai. Desejo a você uma excelente semana e uma ótima segunda-feira. Até amanhã, Padre Wellington. Fique com Deus. Até amanhã, Thalita. Deus te abençoe. Lembrando que agora, no final desse nosso programa, a gente preparou um momento muito especial. Algumas imagens para você da última missa que o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, celebrou. Nós tivemos a graça de obter essas imagens e queremos partilhá-las com você no final do nosso programa. Está aí esse momento bonito da graça de Deus na vida deste grande santo, esse santo que recebeu os estigmas da sua vida, ele que celebrou a sua Eucaristia pedindo pelos grupos de oração. Nós que temos tanta fé, pedimos a intercessão deste santo que é Padre Pio de Pietrelcina, o homem que profetizou que Carol Wojtyła seria Papa. Vamos pedir então a intercessão dele para a nossa vida, para a vida da nossa família, de todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, que Deus te abençoe, os anjos te protejam, saúde para os vossos corpos, paz para vossas almas.